Pasta 17. A recompensa de US$ 1 bilhão. Poucos meses depois da compra da Ambev pela Interbrew, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira decidiram abrir uma empresa de investimentos nos Estados Unidos. O objetivo do negócio era alocar parte do patrimônio do trio diretamente em companhias americanas, e não apenas por meio de fundos, como ocorria até então. Gente para tocar o novo empreendimento não era problema. Alexandre Bering, o homem que havia transformado a sucateada ferrovia ALL em uma das companhias mais valorizadas do mercado de capitais brasileiro, tinha acabado de passar a presidência para Bernardo Riz e estava pronto para começar algo novo. Com sua experiência anterior como sócio da GP Investimentos, Bering sabia como identificar empresas em dificuldades que pudessem melhorar seus resultados com um choque de gestão. A sugestão de Bering foi transformar o Synergy, criado em Nova York em 1997 por Paulo Lemann, filho de Jorge Paulo, em um fundo de private equity. A essa altura, Paulo já havia se desligado da firma americana para fundar a gestora de recursos Pollux. Havia um cuidado a tomar. O trio não queria repetir nos Estados Unidos a experiência que teve na GP com sua miríade de investimentos. O fundo americano deveria se concentrar em pouquíssimas tacadas. Nascia o 3G Capital. O nome é uma referência direta aos 3 ex-donos do Garantia. Assim como nos negócios anteriores, o modelo também seria o de partnership. Roberto Thompson e Alexandre Bering foram os primeiros sócios de Jorge Paulo, Beto e Marcel na nova empreitada. O início do 3G foi uma fase de experimentação e aprendizado. De um escritório localizado no 31º andar de um prédio na Terceira Avenida, no coração de Manhattan, a firma tocada por Bering arrematava pequenas participações em empresas americanas, como a Coca-Cola. Eram compras tímidas, que ainda não permitiam ao 3G interferir na administração, mas que aproximavam os brasileiros das corporações americanas. Para ajudá-lo nos negócios, Bering montou uma equipe enxuta, com menos de 40 pessoas. Ao longo de sua história, nenhum funcionário do 3G atraiu tantos holofotes quanto Mark Mesvinsky, que viria a se casar com Chelsea Clinton, filha do ex-presidente americano Bill Clinton, em 2010. Meses depois, Mesvinsky deixou a empresa. Desde o começo, Jorge Paulo, Marcel, Beto e Thompson estabeleceram uma rotina para acompanhar o novo investimento. Uma vez por semana, em geral às terças-feiras, eles participam de uma teleconferência com Bering, em que discutem todas as iniciativas do fundo. O primeiro movimento mais visível do 3G aconteceu em dezembro de 2007, com a compra de 4,2% do capital da CSX, terceira maior companhia ferroviária dos Estados Unidos. Com faturamento superior a US$ 10 bilhões, a CSX era uma companhia envelhecida. Para Bering, ela representava uma espécie de versão americana da brasileira ALL, e esse filme ele conhecia bem. A questão era saber se seria possível repetir a história com a CSX. Bering precisaria de mais do que uma fatia de 4,2% do 3G para mandar na companhia. Por isso, desde o início, ele arquitetou o negócio contando com a presença de outro sócio, o Children's Investment Fund, conhecido como TCI. Trata-se de um fundo ativista baseado em Londres que já detinha 4,1% do capital da CSX e havia tempos procurava participar de sua gestão. Juntos, 3G e TCI imaginavam que poderiam controlar a companhia ferroviária, cujo capital estava pulverizado entre inúmeros investidores. Só que nem o Conselho de Administração nem os executivos da CSX estavam dispostos a se dobrar aos dois acionistas. Um longo embate judicial entre as partes teve início. Enquanto a briga corria na justiça, o máximo que 3G e TCI conseguiram foram 4 assentos no Conselho, o equivalente a 1/3 dos lugares. Em minoria, eles podiam sugerir ajustes, sobretudo no que se referia a programas de redução de custos da empresa, mas não impor integralmente sua visão. Estava difícil virar o jogo. 2 anos depois, o TCI desistiu e vendeu sua participação na ferrovia. Em 2011, foi a vez de o 3G sair do negócio.
Durante os menos de 4 anos em que o 3G investiu na CSX, os papéis da empresa se valorizaram em torno de 80%. Em termos financeiros, um bom retorno para os brasileiros. Mas não poder ditar os rumos na empresa foi um tanto frustrante. Era mais ou menos o que havia acontecido 30 anos antes, quando Garantia adquiriu pequenas participações na São Paulo Alpargatas e na varejista Lojas Brasileiras. Como não tinha cacife para interferir no comando das empresas, optou por sair de ambas. Behring precisava caçar outro bom negócio, dessa vez um em que conseguisse mandar de verdade. Do outro lado do Atlântico, 3 anos após sua formação, a Embev havia absorvido os principais mandamentos da cultura da Ambev. Todos os funcionários estavam cientes de suas metas, um trabalho feito a partir do topo até o chão de fábrica com a ajuda da consultoria do professor Vicente Falcone e participavam do novo programa de remuneração variável. A antiga resistência de parte dos empregados em relação ao modelo meritocrático da Ambev estava controlada, em parte porque muitos dos que reclamavam do novo estilo deixaram a companhia. A sinergia entre as duas cervejarias havia resultado em uma economia de cerca de 150 milhões de dólares. De 2005 para 2007, o lucro aumentou quase 150%, de 0,9 bilhão de euros para 2,2 bilhões de euros. Para o trio de empresários brasileiros, havia chegado a hora de avançar. Eles sempre tiveram a ambição de se tornar donos da maior cervejaria do mundo. Finalmente tinham a musculatura necessária para dar o passo final, arrematar a americana Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser, a cerveja mais vendida no mundo. Em 11 de junho de 2008, Carlos Brito enviou a Auguste Busch IV, CEO da AB, uma carta em que formalizava a intenção de comprar a companhia. Em novembro, por 52 bilhões de dólares, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira se tornaram os controladores da cervejaria americana, formando a AB InBev. A tomada foi rápida. 6 meses depois de concluída a compra, uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal enumerava uma lista das mudanças conduzidas por Carlos Brito e sua turma de brasileiros na sede da AB em St. Louis, no estado do Missouri. As paredes das salas dos executivos foram derrubadas para dar lugar a um amplo salão, onde os profissionais passaram a compartilhar a mesma mesa. O número de Blackberries nas mãos dos executivos caiu de 1.200 para 720. A frota de aeronaves da cervejaria foi colocada à venda e os executivos passaram a viajar em aviões de carreira, na classe econômica, claro. A distribuição gratuita de cerveja acabou, assim como os ingressos para os jogos do St. Louis Cardinals, time local de beisebol. Cerca de 1.400 funcionários, muitos deles com décadas de casa, foram demitidos nas primeiras semanas da nova gestão. Feitas as contas, em menos de um ano, Brito e seu time já haviam cortado $1 bilhão em custos e se desfeito de ativos que somavam 9 bilhões de dólares. Abre aspas, os empregados têm enfrentado dificuldades para engolir as mudanças. Alguns estão lutando com a carga de trabalho mais pesada, ansiosos com a segurança no emprego e frustrados com a ênfase no corte de custos. Fecha aspas, afirmava o jornal americano. Nada muito diferente do que acontecera na Brahma, na formação da Ambev e na InBev anteriormente. One Trick Pony. A crise financeira mundial, que explodira em setembro de 2008, tornava as medidas adotadas por Brito ainda mais urgentes. A aquisição da AB exigiu que a InBev se endividasse demais, justamente no momento em que o dinheiro escasseava em todo o planeta. Por isso, o aperto dos cintos não se deu apenas na recém-comprada cervejaria americana. A orientação geral era de que todas as operações precisavam mais do que nunca reduzir seus gastos. No Brasil, os planos para 2009 tiveram de ser revistos às pressas. João Castro Neves, diretor-geral da Ambev, conta como foi. Abre aspas. Normalmente, o orçamento que definimos para o ano seguinte começa a ser feito em julho, agosto. Então,
Quando a crise estourou, ele já estava praticamente pronto e teve de ser refeito em 2-3 semanas. Precisamos agir rápido e mudar as metas. Em geral, temos 4 grandes metas por ano: participação de mercado, despesa, EBITDA e caixa. Percebemos que 2009 seria um ano de sobrevivência e decidimos focar em apenas 2, EBITDA e caixa. Aí é fazer o dever de casa. Como é que eu consigo estender algum prazo de pagamento? Como é que eu consigo adiar alguma ampliação de fábrica? Como fazer o lançamento de um produto não com 30 milhões de reais, mas com 20 milhões? Você começa a fazer escolhas. Nessas horas, o que não é essencial tem que esperar. Fecha aspas. Brito e outros 39 executivos do topo da administração da AB InBev tiveram um incentivo extra para reduzir rapidamente as despesas e integrar a AB à cervejaria belgo-brasileira. Logo após a conclusão da compra, a AB InBev ofereceu ao grupo um pacote de 28 milhões de opções de ações, o equivalente, na época, a $1 bilhão. Os executivos só receberiam os papéis se conseguissem diminuir a dívida da empresa pela metade até 2013. Era tudo ou nada. Não só Brito e sua tropa bateram a meta, como o fizeram 2 anos antes do prazo. Assim como havia acontecido tantas vezes ao longo da trajetória de Jorge Paulo, Marcel e Beto, uma nova safra de milionários estava formada. Levando-se em consideração o preço das ações da AB InBev no início de 2013, valorização de 270% desde a aquisição da AB, a fatia prometida a Brito, CEO da empresa, chega a 500 milhões de reais. Trata-se, como observou uma reportagem da revista Época Negócios, do maior valor já pago em remuneração variável a um brasileiro. Como convém à cultura de Jorge Paulo e seus sócios, Brito não receberá o prêmio de uma só tacada. Ele vai ganhar metade das ações em 2014 e o restante em 2019. Portanto, o valor total a ser recebido pode subir ou descer, dependendo do preço dos papéis na época do pagamento. Os dados públicos da cervejaria mostram que Brito detém 0,18% das ações, o equivalente a quase 600 milhões de reais. Esse valor não inclui o pacote de ações que ele receberá no futuro. Desde o início, o implacável programa de corte de custos comandado pelo executivo após a compra da Anheuser-Busch despertou reações inflamadas. Brito se tornou, ao mesmo tempo, um executivo incensado em Wall Street pelos resultados financeiros extraordinários que apresenta trimestre após trimestre e abominado por parte da opinião pública pelos efeitos colaterais de toda essa eficiência, como demissões de funcionários. Recentemente, as críticas partiram de consumidores que acusam a cervejaria de alterar o sabor das bebidas. Em outubro de 2012, uma reportagem de capa da revista americana Bloomberg Businessweek escancarou o problema ao revelar como a busca pela redução das despesas vem afetando a fabricação dos produtos da AB InBev. Segundo a revista, a cervejaria Beck's, vendida nos Estados Unidos, antes importada da Alemanha, agora sai da fábrica de St. Louis. A publicação afirma ainda que a companhia substituiu diversos fornecedores tradicionais, como os de lúpulo, ingrediente fundamental para a fabricação da cerveja. Com isso, teria ao mesmo tempo piorado o sabor da cerveja e arruinado os negócios de diversos pequenos fornecedores dispensados do dia para a noite. Abre aspas, ele, Brito, está arriscando a devoção dos americanos que amam cerveja ao alterar a receita da Budweiser em nome do corte de custos. Fecha aspas, resume a publicação. Jorge Paulo Lemann não come hambúrgueres. Sua dieta, super regrada, está mais para combinações do tipo peixe com salada do que para sanduíche com batatas fritas. Ironicamente, foi no setor de fast food que ele e seus sócios encontraram a segunda oportunidade para investir nos Estados Unidos. Desde que o 3G iniciou suas operações em Nova York, o fundo, capitaneado por Alex Bering, se dedicava a uma espécie de degustação no mercado de fast food. Por meio de pequenos aportes, colocou dinheiro nas redes Wendy's, Jack in the Box e McDonald's.
Behring aproveitou para aprender mais sobre esse universo e chegou à conclusão de que havia chance de dar uma grande tacada. O alvo era o Burger King, uma das maiores cadeias de alimentação rápida do mundo, com presença em cerca de 70 países. Em 50 anos de atividade, o Burger King teve 6 grupos de controladores diferentes e havia pelo menos uma década seus resultados minguavam. Enfim, um prato cheio para o 3G. No final de 2009, Behring procurou um membro do conselho de administração do Burger King sob o pretexto de que gostaria de conhecer melhor a companhia. Enquanto vasculhava tudo o que podia, Behring se preparava para uma oferta. O Banco Lazard foi contratado. No dia 29 de março de 2010, o CEO e presidente do conselho de administração do Burger King, John W. Chidsey, recebeu uma carta assinada por Behring. Nela, o brasileiro manifestava, agora oficialmente, seu interesse em comprar a rede. Foram 5 meses de negociações intensas até o anúncio do negócio em 2 de setembro de 2010 por 4 bilhões de dólares. O dinheiro não veio todo dos bolsos de Jorge Paulo, Marcel e Beto. O trio aportou 1,2 bilhão de dólares. O restante foi levantado por um grupo de investidores, do qual faziam parte os bancos JP Morgan e Barclays Capital e empresários como Ike Batista e Alexandre Van Damme, sócio do trio na AB InBev. Para comandar o Burger King, o escolhido foi Bernardo Riz, que havia meses preparava o executivo Paulo Basílio para sucedê-lo na presidência da ALL. No Brasil, o 3G detém apenas 30% do capital do Burger King. A operação é controlada localmente pela Vinci, de Gilberto Sayão. Num evento organizado pela Endeavor, organização não governamental de apoio ao empreendedorismo, em 2011, Beto Sicupira comentou a aquisição. Abre aspas, não sei se vou aprender a comer hambúrguer, mas vou aprender a fazer. Eu cheguei à conclusão de que a marca Burger King é muito mais forte do que a gente achava. O Burger King não é uma companhia grande, é um negócio que em todos os sentidos é menos da metade das lojas americanas. Só não é em número de lojas, mas em EBITDA é menos da metade e o valor que a gente pagou é menos da metade do que vale a lojas americanas no mercado. Mas a repercussão que teve, eu tenho amigos em vários lugares do mundo e a notícia saiu em todos esses países. Ora, se você tem um conhecimento muito grande da marca e você tem um faturamento que não é do tamanho desse conhecimento, significa que você tem uma oportunidade muito grande aí. Fecha aspas. Jorge Paulo, Beto e Marcel acompanharam as negociações conduzidas por Behring à distância, mas, fechado o negócio, quiseram ver de perto o novo investimento. Contrariando seus hábitos alimentares, Beto e Jorge Paulo chegaram até a fazer degustação dos sanduíches do Burger King para saber o que realmente iriam vender pelo mundo. A opinião de Jorge Paulo sobre o resultado dessa inusitada experiência gastronômica foi que os lanches são grandes demais. Beto e Marcel ingressaram no conselho de administração ao lado de Behring, que ocupa a presidência, Riz, Van Damme e outros 3 membros independentes. Abre aspas, nos últimos 10 anos seguimos a estratégia certa. Saímos de coisas que para nós eram periféricas para nos concentrar nas principais. Fecha aspas, diz Roberto Thompson, que hoje participa dos conselhos da AB InBev, da Ambev e da Lojas Americanas. Abre aspas, o nosso tempo é totalmente dedicado a essas coisas que são importantes, como agora é o Burger King. Na hora que você faz um cheque grande, você quer cuidar do cheque grande. Fecha aspas. Ninguém tem tanta responsabilidade por zelar pelo cheque grande do Burger King quanto Bernardo Riz. Aos 42 anos, ele, a esposa e os 2 filhos agora moram em Miami, onde fica a sede da companhia. Riz conheceu a filosofia do trio há mais de 2 décadas, quando estudava economia na PUC do Rio e pleiteava uma bolsa na Fundação Estudar. Abre aspas, minha última entrevista para conseguir a bolsa era com o Beto, na Lojas Americanas. Naquela época, ele estava à frente da companhia. Eu lembro que achei legal esse negócio de um presidente de empresa como ele, que usava calça jeans.
O Beto sentou, botou o pé na mesa e perguntou por que eu queria o dinheiro dele. Eu tinha 20 anos, contei que precisava pagar os meus estudos. Meu pai tinha se aposentado, não estava em um momento legal. Graças a Deus, ele tinha conseguido me levar até ali, mas agora era comigo. Eu tinha que fazer a minha vida. Aí o Beto fez a segunda pergunta. Você vai gastar meu dinheiro com namoradas? Respondi que eu queria grana para pagar a PUC, mas que se sobrasse alguma coisa, ia gastar com namorada sim. Ele riu da brincadeira. Acho que ele gostou das minhas respostas e eu gostei daquela franqueza, daquele estilo direto. Fecha aspas. Riz completou a graduação na PUC e fez um MBA na Universidade de Warwick, na Inglaterra. Em 1998, começou a trabalhar na ALL como analista. 7 anos depois, chegou à posição de CEO. Em julho de 2010, ainda como principal executivo da ALL, tornou-se sócio do 3G. Era um sinal inequívoco de que uma transição no comando da empresa ferroviária estava em curso e de que Riz se preparava para assumir outra posição. Desde que chegou ao Burger King, Riz vem aplicando todos os princípios da filosofia do trio. Quadros com registro de metas e desempenho foram espalhados pela sede da companhia. Centenas de funcionários foram demitidos. Os executivos foram estimulados a sair dos seus escritórios para visitar lojas e até aprender a preparar sanduíches. No início de 2013, o valor de mercado do Burger King alcançava 6,2 bilhões de dólares, mais que o dobro da época em que o 3G arrematou a companhia. Após a aquisição, o capital da empresa foi fechado e as ações voltaram a ser negociadas em junho de 2012. É uma ascensão considerável, mas que ainda deixa a companhia muito distante da líder do setor, o McDonald's, que vale quase 92 bilhões de dólares em bolsa. À medida que a operação do Burger King começou a entrar nos trilhos, Alexandre Behring pôde diminuir um pouco sua dedicação à presidência do conselho da empresa para prospectar novos negócios. Ele tinha à sua disposição um fundo de 4 bilhões de dólares para investir em uma nova tacada, um dinheiro que vinha não apenas dos fundadores do 3G, mas também de investidores como as 3 famílias belgas sócias de Jorge Paulo, Marcel e Beto na AB InBev, por exemplo. Assim como aconteceu no Burger King, o alvo deveria ser uma companhia de marca forte e alcance global, que pudesse melhorar seus resultados com um choque de gestão. Em abril de 2012, quando a fabricante de cosméticos Coty protagonizou uma mal-sucedida oferta hostil pela Avon, especulou-se que o 3G estivesse por trás do negócio. Razões para essa desconfiança não faltavam. O alemão Peter Harf, presidente do conselho da Coty, principal articulador da oferta de compra da Avon, ocupou a presidência do conselho de administração da AB InBev até o início de 2012. O CFO da Coty, o brasileiro Sérgio Pedreiro, foi durante anos o principal executivo financeiro da empresa de logística ALL. Parte dos recursos para a possível compra da Avon viria da Berkshire Hathaway, a empresa de investimentos de Warren Buffett, velho amigo de Jorge Paulo Lemann. Nos últimos tempos, eles estreitaram tantos laços que Buffett acompanhou Jorge Paulo em 3 workshops com Jim Collins, no Colorado. As impressões digitais do trio estavam, enfim, por toda parte. Alex Behring só conseguiria encontrar a empresa ideal para investir os bilhões que tinha em caixa 8 meses depois.